Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos que vamos? Continuando nossas aulas de cinemática, agora vamos para o movimento circular uniforme, o MCU. Movimento esse que apresenta inúmeras aplicações no nosso dia a dia, é possível encontrá-los no cotidiano de uma forma muito tranquila, como por exemplo o ponteiro dos relógios que se movimenta em um movimento circular e uniforme, a Terra girando em torno do seu eixo também em um movimento circular uniforme, entre outros vários. Mas antes de iniciarmos este estudo da cinemática, peço a você considerar inscrever-se no canal, clique no sininho para ser notificado sobre os próximos vídeos e resoluções. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, ajude a dar engajamento ao canal para que possamos manter as teorias e as resoluções em dia com vocês. Partindo então para a ideia do movimento circular uniforme, eu quero que você se lembre que o tema da aula sempre te remete ao estudo na ocasião. Professor, mas isto é um tanto quanto óbvio. Pois é, óbvio, mas nem sempre nos atentamos a este fato. O tema aparece durante a leitura do texto do exercício e você nem se dá conta. Ele já está te explicando o que ele quer. Movimento circular e uniforme. Movimento, todo corpo que se movimenta tem que ter velocidade. Esta velocidade tem que ser uniforme, tem que ser constante. E mais do que isso, ela tem que ser circular, ou seja, ela tem que ter uma trajetória circular. Então venha comigo, por favor. Movimento circular e uniforme. O termo circular corresponde à trajetória descrita pelo objeto. Todo corpo que possui movimento tem que ter velocidade, e esta velocidade deve ser uniforme. Logo, posso dizer que no MCU nós teremos uma velocidade escalar e uniforme, ou uma velocidade escalar constante. Ah, entendo, professor. E sempre que a velocidade é constante ou é uma velocidade média, eu posso escrever velocidade ΔS por ΔT, certo? Pois bem, no entanto, antes de entrarmos nos estudos da velocidade, quero discutir dois temas com vocês muito importantes para dentro do movimento circular. O primeiro conceito, chamado de período. Professor, o que vem a ser um período? Período nós representaremos pela letra T maiúscula. Período é o intervalo de tempo que o objeto leva para completar uma volta completa, uma oscilação completa. Um período completo corresponde a um intervalo de tempo de uma volta. Logo, período, intervalo de tempo de uma volta. Uma volta, uma repetição, uma oscilação. É um conceito que nós usaremos também em ondulatória, portanto, vale a pena guardar com carinho. Este tempo é dado em segundos, o período também é dado em segundos. Ah, entendi, professor. Então, o período é o tempo para uma volta, né? Isso, pode também se entender para uma repetição, pode-se entender também para uma oscilação. Assim já aplicaremos também lá em ondulatória, correto? Pois bem, agora, professor, é evidente que um corpo ele dá mais do que uma volta, né? Um corpo que movimenta-se em movimento circular, ele dá várias voltas num tempo maior que o período. Sim, aí definimos o conceito conhecido por frequência. Eita, professor, e o que é a tal da frequência? Frequência nós vamos representar pela letra F minúsculo. E frequência é o número de voltas, é o número de repetições, é o número de oscilações que ocorre em função do tempo. Está aqui, ó. Frequência, número de voltas, ou número de oscilações, ou número de repetições, por intervalo de tempo.
Pronto. Ah, professor, entendi. Quer dizer que esse N aqui é o número de voltas, número de repetições ou oscilações. Exato, não tem unidade, né? O tempo é dado em segundos. E aí o inverso do segundo é dado em hertz no sistema internacional. Ah, entendi, professor. Professor, existe aí alguma coisa que eu preciso saber de relações? Precisa, né? Existe uma brincadeira que a gente faz no que diz respeito a uma volta. Quando você pensa em apenas uma única volta, a frequência será escrita como sendo n igual a 1, certo? E o tempo de uma volta a gente chama de período. Eita, professor, que a frequência, então... Isso. A frequência é o inverso do período. Mas isso é apenas uma relação matemática. Por favor, preste atenção. Período é o tempo para uma volta. Frequência é o número de voltas por tempo. Não há nada, né? Um é o inverso do outro. Não, professor. Conceitualmente não o é. Apenas matematicamente, certo? Ah, compreendo. E aí eu quero só lembrar contigo o seguinte. Existe uma outra unidade do sistema usual, que é o RPM. Professor, o que é um RPM? RPM é a mesma coisa que uma rotação por minuto. Professor, mas eu posso trocar esse minuto por segundo, não posso? Pode, aí tu escreve rotação por 60 segundos. E rotação por segundos não é hertz, professor? Exato. E aí então tu pode escrever que 1 RPM é a mesma coisa que 1 hertz dividido por 60. Entendi. Ou, se tu preferir, né? 60 rotações por minuto é a mesma coisa que 1 hertz. Pronto. Está aqui uma conversãozinha de unidades bastante usual, né? Professor, preciso guardar? Lembre-se que minutos corresponde a 60 segundos. É trocar minutos por 60 segundos que tu faz a relação, não é preciso ficar decorando coisa alguma, certo? Vamos falar de alguns períodos conhecidos aqui só para te esclarecer. Ponteiro das horas. Ele dá uma volta completa a cada 12 horas, então o período das horas é de 12 horas. O ponteiro do minuto dá uma volta a cada 1 hora ou a cada 60 minutos. Então o período do ponteiro dos minutos é de 60 minutos. Os segundos dá uma volta em 60 segundos ou 1 minuto. Então, o período do ponteiro dos segundos é igual a 60 segundos. E assim sucessivamente. O período da Terra em volta do seu eixo é de 24 horas, o período de rotação. O período de translação da Terra em torno do Sol, aproximadamente 365 dias. Ah, entendi, professor. É o tempo de uma volta completa, né? Exato. Beleza, tranquilo, relacionamos as duas grandezas. Frequência, eu quero que tu guarde como sendo algo que se repete pelo tempo. Então, frequência cardíaca, número de batimentos por minuto. Frequência de pessoas numa catraca, número de pessoas que passam pela catraca em função do tempo. Frequência de carros na rua, número de carros que passam pelo tempo. E assim sucessivamente. Frequência é o número dividido pelo intervalo de tempo, certo? Agora, quando pensamos no conceito velocidade, eu quero que tu pense o seguinte. Imagina que eu tenho um corpinho que gira em torno de um ponto O, obedecendo aqui uma trajetória circular de raio R. Ah, entendi, professor. E aí o que tu quer que eu entenda? Eu quero que tu entenda o seguinte. Eu quero que você entenda que existem duas linhas importantes aqui. Uma linha é essa pelo qual passa a linha do raio. Ela será chamada de linha radial.
ou também será conhecida como linha centrípeta, por estar voltada ao centro, certo? E esta outra, professor? Esta forma 90 graus com a radial ou com a centrípeta. Ela será chamada de linha tangencial. Ah, entendi, professor. Então, eu preciso guardar a centrípeta e a tangencial. Por favor, guarde aí com carinho. Sob a tangencial, nós desenhamos uma velocidade na direção e sentido do movimento, que é a velocidade tangencial, também conhecida como velocidade linear. Ela vai medir o quanto ele anda em função do tempo. E aí lembremos-nos aqui o seguinte, né? Se ele sair deste ponto e der uma volta completa sob o movimento circular, ele estará dando uma volta sobre o perímetro da circunferência. E o perímetro da circunferência é dado por 2πr. Ah, tem razão, né, professor? Perímetro da circunferência. Exato. Mas, ao mesmo tempo, eu já quero te chamar a atenção de um detalhe. Para sair deste ponto e vir até este, ele também percorrerá aqui, ó, uma variação de ângulos. Ah, entendi, professor. Não basta a variação de espaço, também varia ângulos, né? É porque eu quero que você se lembre que a ideia de velocidade é uma ideia de rapidez. Eu estou medindo o quão rápido um corpo é. E para medir o quão rápido ele é, eu posso medir de várias formas. Eu posso, por exemplo, medir velocidade com que você lê um livro, número de páginas que você lê pelo tempo. Eu posso ler a sua velocidade ao copiar uma lousa, número de lousas que você copia pelo tempo. Eu posso medir a velocidade de diversas formas possíveis. Aqui nós mediremos de duas: o espaço percorrido pelo tempo ou os ângulos percorridos pelo tempo. Essa tal velocidade angular nós representaremos por uma seta curva, né, um vetor curvo, está aqui, dado pela letra ômega. Ômega representará a velocidade angular. Então eu tenho o v para velocidade tangencial e o ômega para velocidade angular. Então vamos à discussão sobre as duas agora. Então a primeira velocidade que vamos discutir é a velocidade tangencial, aquela que tangencia o movimento, a que mede o espaço. Então, por ser constante, essa velocidade será dada pela expressão ΔS sobre ΔT. Ah, entendi, professor. Mas para uma volta completa, a gente costuma chamá-la de 2πr. Ah, é o perímetro, né, professor? A distância percorrida em uma volta. E o tempo para uma volta a gente chama de período. Exato. E eu defini contigo, né, que o inverso do período é a frequência. Logo eu posso escrever 2πr vezes f. Pronto. Eita, professor, mas o que é? Pois é, só isso aqui. Professor, essa primeira equação aí a gente já tinha visto lá atrás, né? A equação da velocidade ao espaço por tempo. Sim, é a primeira equação que se aprende na física. Nós só transformamos ela para o movimento circular e uniforme, certo? Professor, entendi. Esta frequência é dada em hertz, não é mesmo? Isso, que é o inverso do segundo. O raio é dado em metros. Consequentemente, a velocidade será dada em metros por segundo. Sistema internacional. Professor, mas e aquela tal outra velocidade? Aquela tal outra velocidade é a chamada velocidade angular, que eu quero que você aprenda por analogia. Não vá decorar fórmulas, não fique guardando sua memória à toa. Quer ver? Vem comigo aqui, ó. Velocidade linear é espaço por tempo. Velocidade angular são ângulos por tempo. Ah, entendi, professor. E para uma volta completa, quantos ângulos? 360 graus. Ou 2π radiandos. Eita, professor, que foi agora que eu não entendi não, hein?
Então, espera aí um pouquinho que eu vou te explicar uma coisa. Venha com o tio aqui, por favor. Imagine você que eu desenhei aqui uma circunferência ou uma semicircunferência de raio R, certo? Então, colocando o compasso, eu tenho aqui uma circunferência de raio R, certo? Agora, se nós colocarmos a ponta seca por sobre essa circunferência e marcarmos a distância, eu tenho a primeira marcação, certo? Agora eu coloco a ponta seca nesta marcação e faço a seguinte. Ah, entendi, professor. Agora eu ponho a ponta seca e faço mais uma, né, professor? Isso. E faço mais uma. Pronto. Professor, e agora o que a gente tem aqui? O que a gente tem é o seguinte, ó. Se você traçar linhas que passam pelas marcações, tu perceberá que você fará aqui, ó, 1, 2, 3 e um pedacinho aqui, né, professor? Exato. Gente, a esta distância aqui, deu-se um nome, chamou-se de radiando. Entendi, professor. Esse é um radiando e isso é uma nova unidade de medida de ângulos. Ao invés de se dividir em 360 graus, dividiu-se em radiandos. 1, 2, 3 e adivinha, né? Este pedacinho aqui, ó, corresponde a 0,14. Algo que tu conheça? 1, 2, 3,14? Professor, 3,14 é π. Pois bem, então é por isso que se escreve que 180 graus correspondem a π radiandos. Ah, entendi, professor. Então é daí que sai a relação. Exatamente. E aí pensa comigo um pouquinho. Se 180 graus são π radiandos, 360 graus são 2 π radiandos. O tempo para uma volta é período. E o inverso do período é frequência. Eita, professor, que agora foi que eu entendi. Então a velocidade angular ela vai medir quantos ângulos o corpinho percorre pelo tempo. Exato. Certo? E desta forma eu consigo medir a velocidade de duas formas diferentes. Lembrando que a frequência estará em hertz, os ângulos estarão em radiandos, logo a nossa velocidade será dada em radiandos por segundo. Certo? Professor, mas eu estou vendo aí uma coisinha interessante que eu já vi aí em alguns exercícios de vestibular que o senhor andou corrigindo. Olha aqui para mim, por favor. 2π sobre o período aparece aqui na expressão da velocidade linear, né? Exatamente. Eu posso colocar então a velocidade angular aqui dentro, professor? Pode, só não pode como deve. Olha para cá. Eu vou escrever que V é igual a ômega vezes R. Eita, professor, que isso? Isto aqui é uma relação entre as velocidades. Relação entre as velocidades, certo? Onde a velocidade linear é dada em metros por segundo, a velocidade angular é dada em radiandos por segundo, desde que a distância r esteja em metros, certo? Tudo bem assim? Tranquilos? E só para relacionarmos esta equação, eu trouxe para você aqui um exemplo de duas esferas que estão presas sobre a mesma corda, realizando o mesmo movimento angular. Professor, como assim o mesmo movimento angular? Ora, veja, elas percorrem o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo. Então, as duas possuem a mesma velocidade angular. Ah, entendi, professor. Então, o que eu posso dizer sobre isso? Venha comigo, por favor. Posso dizer que o ômega A é igual ao ômega B, certo? Pois bem,
Agora pense comigo, por favor. Se V é igual a ômega R, posso passar o R dividindo e escrever assim, ó, VA sobre RA é igual a VB sobre RB. Ah, sim, professor, não vejo nenhum problema. Pois bem, agora eu quero que você entenda o seguinte, venha comigo. O raio A é menor. Ele está mais pertinho aqui do centro, né? Isso. Como ele está mais pertinho do centro, você percebe que ele percorre uma distância menor no mesmo tempo, o A percorre uma distância menor no mesmo tempo em que o B percorre uma distância maior. Professor, se o A anda menos no mesmo tempo, ele tem que ter a menor velocidade, não é mesmo? Isso. Já o corpinho B, que possui o maior raio, ele terá que percorrer a maior distância no mesmo tempo. Logo, ele terá que ter a maior velocidade. Então, eu posso representar aqui a velocidade do A e representar aqui a velocidade do B com vetores de tamanhos diferentes. Ah, entendi, professor. Ou simplesmente, exato. Ou simplesmente tu podia escrever assim, ó, meu amigo, V é igual a ômega R, certo? Isso, pois bem, então agora entenda aqui comigo, por favor. Quem apresentar o maior raio descreverá a maior velocidade. Quer um exemplo disso? Imagine dois carros fazendo a mesma curva numa trajetória circular. O carro que vem por fora, ele precisa ser mais veloz do que o carro que vem por dentro. Se nós pensarmos em ideia de distância percorrida numa curva, quem percorre uma curva pequena anda uma distância menor, no mesmo tempo de quem percorre uma distância de raio maior. Continuando os conceitos de movimento circular uniforme, vai aparecer dentro da dinâmica do movimento circular, das causas do movimento circular, uma aceleração muito específica, que é a chamada aceleração centrípeta. Tu há de se lembrar que quando nós falamos de aceleração, nós estamos falando de uma variação de velocidade. E o conceito de velocidade é um conceito vetorial, tem módulo, direção e sentido. Quando muda-se o módulo, a gente tem uma aceleração escalar, ΔV por ΔT, uma variação de velocidade por tempo. A variação em módulo corresponde à aceleração escalar. Já a variação da direção do vetor velocidade depende de uma outra aceleração, chamada de aceleração centrípeta. Vem comigo, por favor. Imagine você dois pontos de um movimento circular uniforme. Este ponto eu vou chamar de ponto A e este ponto eu vou chamar de ponto B, onde desenharemos aqui a velocidade tangencial VA e a tangente e a velocidade tangencial VB. Professor, mas VA não é igual a VB porque o movimento é uniforme? Sim, eu só estou dando nomes diferentes para que a gente possa efetuar os cálculos e ficar visível para você. Vem comigo. Professor, o que é uma aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é aquela responsável por variar o vetor velocidade. Então nós vamos escrever assim, ó. A aceleração centrípeta é a responsável por variar o vetor velocidade em função do tempo. Entendi, professor. Lembrando que essa tal variação da velocidade, ela pode ser calculada como sendo velocidade final menos
a velocidade inicial, certo? Vou fazer um rearranjo aqui e escrever assim: VB menos o VA. O professor, tu falou menos, mas escreveu foi mais, né? Pois é que eu quero te lembrar que esse menos VA significa o sentido oposto do vetor VA. Professor, então tu vai fazer uma soma realizando uma subtração? Não estou entendendo. É que mais vezes menos vai dar menos. Então isso aqui é a mesma coisa. Ah, entendi. Só que da nossa aula de vetores nós aprendemos o seguinte. O VB eu posso copiá-lo aqui, ó. Este é o nosso vetor VB. E agora eu vou somar com o inverso do A. O A é vertical para baixo. O inverso dele é vertical para cima. Este é o menos VA. E aí tu há de se lembrar, né? Que quando a gente coloca um na sequência do outro, nós estamos fazendo a soma de vetores. Entendi, professor. Aqui é 90 graus, né? Isso. E aí, saindo do primeiro e indo até o final do último, nós temos a soma desses vetores. Mas a soma desses vetores corresponde ao ΔV. Eita, professor, que agora foi que eu entendi. Quer dizer que o vetor variação de velocidade entre esses dois vetores tem essa inclinação? Exato. Tu já percebeu, né, que se aqui é V e aqui é V, esse cidadão está a 45 graus. Ele é a diagonal de um quadrado de lado V. Professor, mas peraí, se a gente fechar aqui, ó, vem comigo, ó. Esta aqui seria a posição média, certo? Exato. E aí tu há de se lembrar comigo, o vetor aceleração centrípeta tem a mesma direção e sentido do vetor variação velocidade. Se ele está inclinado à esquerda, a aceleração centrípeta também estará inclinada à esquerda, na posição 45 graus. Professora, ela está apontando para o centro. Por isso que ela se chama centrípeta. Ah, entendi, professor. Quer dizer que para este movimento angular, circular, eu tenho uma aceleração que aponta para o centro? Isso. Ela é responsável por variar a direção do vetor velocidade. É ela que faz ele sair daqui e vir para cá. Professor, e como é que eu posso representar isso? Bem, eu quero que você entenda comigo o seguinte, ó. Este segmento AB está para o raio R, assim como a variação da velocidade ΔV está para V. Professor, de onde você tirou isso? É que você está vendo esse triângulo formado aqui? Ele é semelhante a este. Então, se eu fizer a hipotenusa está para o cateto, a hipotenusa também estará para o cateto. Ah, é uma proporção de triângulos. Isso, ó. O segmento de reta AB está para R, assim como o ΔV está para V. Professor, mas quem que é esse V? Ó, esse V é o VA, que é igual ao VB, né? Todos eles têm o mesmo módulo, a velocidade uniforme. Entendi. Agora vem comigo. Se o ΔT tende a zero, se esse intervalo de tempo tende a zero, eu posso dizer que o segmento AB, o arco AB, ele vai se aproximar ao segmento AB. Eita, professor, não é que é verdade? Pois é. E aí vem comigo um pouquinho. Posso imaginar assim? V é igual a ΔS sobre ΔT.
Pois bem, professor, e aonde é que tu quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte, ó. Se eu passar esse AB para cá, eu vou escrever assim: V é igual, vem com o tio, por favor, esse R passa multiplicando ΔV e o segmento AB passa dividindo, certo? Entendi, professor, mas e daí? Onde é que a gente chega? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, ó. R vezes ΔV dividido pelo segmento AB é igual a ΔS sobre ΔT. Então, vem com o tio aqui, ó. Se nós pegarmos essa expressão, ΔV sobre AB, ΔV sobre AB, ela será igual a V sobre R. Ah, tem razão, né, professor? Isso. E aí a gente pode trabalhar um pouquinho o segmento assim, ó. ΔV dividido por... Professor, quem que é esse AB? Ué, o AB não é V vezes ΔT? V vezes ΔT? Tem razão, né, professor? Ou eu posso escrever aqui, ó, o ΔS é o segmento AB, que por sua vez é igual a V ΔT. Foi daí que o senhor tirou. Isso. E tudo isso é igual a V sobre R. Logo, ΔV sobre ΔT é a aceleração centrípeta, certo? Esse V passa para cá multiplicando, V vezes V é V quadrado, dividido por R. Pronto, está aqui. Essa é a expressão da aceleração centrípeta. Quer ver se é verdade? Faz aqui com o tio uma análise dimensional. Velocidade em metros por segundo, o raio em metros. Vai ficar metro quadrado por segundo ao quadrado. Eu posso cancelar um metro do numerador com metro do denominador. Vai sobrar metro por segundo ao quadrado, o que é a unidade de aceleração. Portanto, estamos corretos. Aplicando a ideia de movimento circular uniforme, onde a velocidade varia, então nós temos um movimento circular variado, acelerado, seja ele acelerado ou retardado, nós vamos às duas aplicações agora. Vem com o tio. No primeiro caso, eu desenhei um corpinho cuja velocidade inicial é pequena e a velocidade final é maior. Então eu posso dizer o seguinte: o módulo do vetor velocidade B é maior do que o módulo do vetor velocidade A. Isto implica que ele está acelerando, certo? Logo, eu posso dizer que haverá uma aceleração tangencial cujo módulo será calculado como sendo o módulo de ΔV sobre ΔT. Esta aceleração a gente representa tangencialmente, porque ela altera a velocidade tangencial. Então, se a velocidade tangencial está crescendo, a aceleração tangencial apontará no sentido de seu crescimento. Está aqui. Entendi, professor. Então, a aceleração tangencial é diferente de zero nesses casos. Sim. Só que eu não posso me esquecer que também existe aqui uma aceleração centrípeta, porque o movimento é circular. Então, haverá uma aceleração voltada para o centro, chamada de aceleração centrípeta, porque o movimento é circular, né?
Está mudando a direção constantemente. Ah, entendi, professor. Só que aí da soma dessas duas velocidades, tu já aprendeu na aula de vetores. Caso contrário, volte na playlist de dinâmica e clique lá na aula de vetores, soma de vetores. Eu vou trazer o centrípeta para o limite da tangencial ou a tangencial para o limite da centrípeta. De qualquer forma, do início do começo, do início do primeiro até o encontro deles, nós teremos a chamada aceleração vetorial, representado aqui pela letra gama, certo? Ah, entendi, professor. E para determinar esta aceleração vetorial, a aceleração vetorial será a soma da aceleração vetorial tangencial mais a aceleração vetorial centrípeta. Ou, se assim preferir, você formou aqui um triângulo retângulo, aplique Pitágoras, né? Aceleração vetorial ao quadrado será tangencial ao quadrado mais a centrípeta ao quadrado. Pronto. Nenhum segredo, né? Ah, entendi, professor. Então, só para a gente recapitular. Tem uma aceleração tangencial que faz ele ganhar velocidade e uma centrípeta que faz ele fazer a curva. Exato. O mesmo acontece no desenho de baixo, só que agora nós vamos fazer um movimento circular retardado. Aquele que se perde velocidade, professor? Exatamente. O módulo do vetor VB, que é o vetor final, ele é menor do que o módulo do vetor velocidade A, que é o vetor inicial. Logo, se eu tenho uma variação do vetor velocidade, eu tenho uma aceleração tangencial que pode ser calculada como sendo ΔV por ΔT. Professor, e se varia a velocidade, então? Isso, então significa que a aceleração tangencial agora é diferente de zero, logo ela existirá. Professor, e para onde ela existe? Lembre-se que eu comentei com vocês várias vezes, a aceleração tangencial sempre aponta para maior velocidade. Então, ó, a nossa aceleração tangencial estará apontando para o vetor A, apontando para maior velocidade, né? Ah, entendi, professor. Mas tem que ter também isso, ó. Tem que ter também a aceleração centrípeta, porque o movimento não deixa de ser um movimento circular, né? Ah, não deixa de ser isso, não deixa de ser um movimento circular. Somando-se essas duas velocidades, nós temos aqui o vetor aceleração vetorial. Eita, professor, que é calculado isso, exatamente do jeitinho que tu já viu. O vetor aceleração é a soma vetorial da aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. Ou, se você preferir, formou-se aqui um triângulo retângulo, é só aplicar Pitágoras. O vetor velocidade ao quadrado será a soma da tangente ao quadrado mais a centrípeta ao quadrado. Então, se o movimento for acelerado, eu tenho a tangente apontando para maior velocidade e a centrípeta para o centro. A soma das duas nos dá a aceleração resultante. Se for retardado, a tangencial está voltada para trás, para maior velocidade, e a centrípeta continua existindo porque o movimento é circular. A soma das duas nos dá a aceleração vetorial, ok? Para concluirmos o movimento circular, então, falaremos agora sobre a transmissão do movimento circular. Exercício clássico dos vestibulares, normalmente envolvendo bicicletas, transmissão de movimento
de forma direta ou indireta. Então venha com o tio, por favor. Na transmissão de movimento direta, eu tenho contato direto entre duas engrenagens, entre duas polias. Ou na indireta, quando uma transmite o movimento para outra através de uma correia ou de uma corrente, certo? O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte: nas transmissões de movimento circular, o que se mantém é a velocidade tangencial. Não há como errar. Vem com o tio, por favor. Imagine este ponto de contato entre as duas engrenagens. Se nós imaginarmos que a engrenagem A gira no movimento circular no seu sentido horário, neste ponto ela possuirá uma velocidade tangencial dirigida para baixo. Mas, como ela está em contato direto e não pode deslizar, ela irá impor para a engrenagem B uma velocidade tangencial B. Eita, professor, mas aí, se a B tem uma velocidade tangencial, ela tem que estar girando exato. Ela tem que estar girando no sentido anti-horário. Ah, entendi, professor. Agora, neste caso, se nós imaginarmos que a A gira no sentido horário, está aqui o nosso ômega de A, eu posso imaginar que nesse extremo a polia apresentará uma velocidade VA. Essa velocidade VA é a velocidade que ela impõe à correia ou à corrente, fazendo com que toda correia ou toda corrente tenha exatamente a mesma velocidade que ela. Ah, professor, é verdade, né? Porque senão essa correia ou essa corrente iria estourar, né? Exatamente. Só que aí eu tenho que me lembrar que esta correia ou corrente é quem faz a engrenagem ou a polia B girar também. Então, neste ponto, haverá uma velocidade tangencial VB que é igualzinha da corrente, que por sua vez era igualzinha da polia A. Eita, professor, só que aqui ela gira no sentido, isso, aqui ela gira no sentido horário. Então, a única diferença que eu quero que você entenda é que na transmissão direta, elas giram em sentidos opostos. Na transmissão indireta, elas giram no mesmo sentido. Então, a observação aqui é a seguinte: no contato direto, haverá uma inversão no sentido de rotação. Ah, entendi, professor. Já na transmissão de forma indireta, as rotações ocorrem no mesmo sentido. Ah, entendi, professor. Então, o que manda aí é a inversão ou não no sentido de rotação, né? Exatamente. E de qualquer forma, eu quero que você se lembre que, nos dois casos, a velocidade tangencial de A será igual à velocidade tangencial de B. Isso não muda em nenhuma das situações. Ah, professor, tô ligado, né? Então agora a gente pode desenvolver essa brincadeira assim, né? Onde nós já sabemos que a velocidade é dado por ΔS sobre ΔT. Em uma volta completa a gente pode chamar o ΔS de 2πr, que é o perímetro de uma circunferência, e o tempo de uma volta é o período, certo? Como o inverso do período é a frequência, eu ainda posso escrever 2πr vezes f. Logo, ao aplicar nesta equação, ficamos... Venha com o tio, por favor. 2π, raio de A, frequência de A,
é igual a 2π raio de B, frequência de B. 2π aparece dos dois lados da equação, a gente pode cancelar. E daqui nós chegamos à expressão que diz que o raio de A vezes a frequência de A é igual ao raio de B vezes a frequência de B. Pronto. Meus amores, veja se isso não é verdade. Aquele que apresenta o maior raio apresentará a menor frequência. Imagine essa situação. O raio de A é maior. Como o raio de A é maior, quando ele completa uma volta, a B que está conectada a ele vai ter que dar mais voltas para que ela dê conta daquele número de dentes da engrenagem A. O A tem muito mais dentes do que o B. Então, enquanto o A dá uma volta, o B vai ter que dar mais voltas para ter o mesmo número de dentes. Logo, ele tem que ter uma frequência maior, ele tem que girar mais vezes no mesmo tempo. Ah, entendi, professor. Isso aqui ainda podia ser escrito de formas diferentes? Podia, a gente podia escrever de várias formas. Por exemplo, mas sabemos que o perímetro, o 2πr, ele é diretamente proporcional ao número de dentes. Ué, professor, mas isso é óbvio, né? Quanto maior for o perímetro, maior é o número de dentes. Pois bem, então eu posso trocar este 2πr, por número de dentes e escrever número de dentes de A vezes a frequência de A é igual a número de dentes de B vezes a frequência de B. É só uma questão de proporção, né? O perímetro, quanto maior, maior o número de dentes que cabe nele. Ah, professor, tem razão, né? Pois é. Certo? E ainda dava para brincar de uma forma diferente. Vem com o tio, por favor. Lembrando que V é igual a ômega-R. Tu há de se lembrar da relação que nós criamos. Como VA é igual a VB, eu posso escrever ômega A vezes o raio A é igual a ômega B vezes o raio B. Pronto. Caracoles, professor, tem 3 formas diferentes de falar sobre transmissão? São 3 formas diferentes, mas 3 formas relacionadas. Eu só quero que você guarde que a velocidade tangencial é igual. O resto a gente vai fazendo, certo? Agora, só preste atenção em um caso especial. Imagine um caso especial onde 2 polias ou 2 engrenagens estão presas a um mesmo eixo. Ah, professor, eu poderia pensar aqui como se fosse uma engrenagem da bicicleta pequenininha, né? Uma engrenagem da bicicleta grandona aqui assim, né? As 2 presas no mesmo eixo, exato. Como elas estão presas no mesmo eixo, quando elas giram, elas têm que girar com a mesma velocidade angular. Ah, entendi, professor. É porque senão... Isso. Porque senão quebra o eixo, né? Entendi. Se elas estão presas no mesmo eixo, ó, elas têm que percorrer a mesma quantidade de ângulos no mesmo intervalo de tempo? Exato. A mesma quantidade de ângulo no mesmo tempo significa a mesma velocidade angular, né? Eita, professor, que então aí cabe uma observação. E por isso que eu parei para te chamar a atenção. A observação é que quando 2 polias estiverem sobre um mesmo eixo, elas terão a mesma velocidade angular. Ômega A será igual a ômega B, certo? E aí, brincando com a expressão, como V é igual a ômega vezes R, eu posso então dizer o seguinte:
Se ômega A é igual a ômega B, isto implica que VA sobre RA será igual a VB sobre RB. Exato. Logo, pense comigo um pouquinho. O B, que tem o maior raio, terá que ter a maior velocidade para manter a igualdade sendo verdadeira. Ah, professor, entendi. Então aqui, ó, a polia B estaria girando com uma velocidade maior e a A estaria girando com uma velocidade menor. Exatamente. Mas com uma observação em comum. Se o ômega é igual, vamos lembrar que ômega é variação de ângulos por intervalo de tempo, certo? Ou, se preferir, 2π radiandos pelo período, que é o tempo de uma volta. Ou, se preferir ainda, 2π vezes a frequência, porque o inverso do período é a frequência. Aí pensa comigo um pouquinho. Se o ômega é igual para os dois, logo a frequência é igual para os dois. Portanto, a frequência de A deverá ser igual à frequência de B. Então, meus amores, chegamos à seguinte conclusão ao final desse trechinho da aula. Na transmissão de movimento circular, duas polias ou engrenagens em contato direto ou indireto, mas em eixos diferentes, possuem velocidade linear igual. Duas polias ou engrenagens no mesmo eixo possuem a mesma frequência, a mesma velocidade angular, certo? Espero que tenha curtido até aqui, tenha entendido. Se tiver dúvidas, deixe os comentários, compartilhe com seus amigos este vídeo e, se gostou, deixe seu like. Até a próxima, meus queridos.